Sabe aquela sensação de que a vida adulta chegou e ninguém entregou um manual de instruções? Pois é, tem umas verdades que a gente acaba aprendendo do jeito mais difícil. E o pior é que, quando a gente finalmente se dá conta delas, às vezes parece que já é tarde demais. Mas e se existisse um jeito de entender essas lições um pouco antes? Vamos ser sinceros, sofrimento e dor fazem parte da condição humana. Não tem como fugir. Mas e se a gente te dissesse que a ciência talvez tenha encontrado uma espécie de antídoto? Uma forma de navegar por tudo isso? E a resposta está basicamente aqui. As pesquisas apontam para uma combinação de dois elementos muito poderosos: encontrar um sentido para a vida e praticar a tal da autocompaixão. Vamos entender rapidinho o que cada um significa. Autocompaixão, e olha, isso é importante, não é ter pena de si mesmo, tá? É sobre a prática de oferecer gentileza e aceitação para a gente mesmo, principalmente quando a gente falha, em vez de ficar se julgando. É o como a gente se trata. Já o sentido de vida, bom, isso é a nossa bússola, a força que nos move, é nossa razão para levantar da cama, sabe? E como os estudos mostram, é um dos pilares da nossa saúde mental, é o nosso porquê. Então, com essas duas ferramentas em mãos, o como e o porquê, vamos encarar a primeira grande verdade da vida adulta, aquela que mexe com as nossas relações. E essa dói. Pessoas que a gente ama se distanciam. Amizades simplesmente se desfazem com o tempo. É um processo natural, mas que, nossa, faz a gente se sentir muito isolado. E aqui é que a autocompaixão oferece um consolo incrível. Um dos seus componentes é a humanidade compartilhada. É a ideia de que a dor da perda não é uma falha pessoal nossa, mas uma experiência universal. No fundo, nossas imperfeições nos conectam. Outra verdade bem dura. Quanto tempo e quanta energia a gente gasta buscando uma aprovação que ou nunca chega ou simplesmente não vale a pena. Isso acaba nos desviando do que realmente importa pra gente. Esse slide aqui mostra um contraste muito poderoso. De um lado, essa busca por validação externa, que é uma base super instável para nossa autoestima. Do outro, a autocompaixão, que constrói uma força que vem de dentro, que é incondicional e não desmorona com a opinião dos outros. É basicamente trocar o ruído de fora por uma bússola interna, alinhada com o nosso sentido de vida. Certo, agora vamos olhar para dentro. A próxima verdade dolorosa tem a ver com os nossos desafios internos, com a nossa própria mente. Por tempo demais, cuidar da mente foi visto como algo secundário, né? Mas a verdade é que ignorar a nossa saúde mental tem consequências bem graves. E uma dessas consequências é o burnout, que não é só um cansaçozinho, é um esgotamento completo dos nossos recursos, tanto físicos quanto emocionais. É aquela sensação de cinismo, de incompetência, é a prova de que a nossa mente também tem um limite. E é aqui que a autocompaixão age como um fator de proteção. Estudos mostram que ela é super eficaz em reduzir sintomas depressivos, ajudando a gente a gerenciar a tensão emocional antes que ela vire uma bola de neve crônica. Isso nos leva direto para a quarta verdade, aquela que fica martelando em silêncio na nossa cabeça. A sensação de que todo mundo tem um plano, menos a gente. É aqui que a autocompaixão vira um verdadeiro mapa para a gente navegar essa sensação. Com autobondade, a gente aprende a se tratar com mais gentileza. A humanidade compartilhada nos lembra que não estamos sozinhos nessa. E o mindfulness nos ajuda a encarar a dor sem sermos completamente consumidos por ela. E chegamos à verdade final, que é ao mesmo tempo a mais dura e a mais libertadora de todas. A responsabilidade pelo nosso bem-estar é, no fim das contas, nossa. E o que nos dá força para essa tarefa? Exatamente os dois conceitos que a gente viu lá no início. A autocompaixão nos ensina como cuidar da gente com gentileza, enquanto o sentido de vida nos dá o porquê, a motivação para seguir em frente. Então, como a gente junta tudo isso? A vida adulta vem com as suas dores, isso é inevitável, mas a gente não precisa enfrentar tudo isso sem nenhuma ferramenta. Aceitar essas verdades não é se render ao sofrimento, não. É o primeiro passo para aprender a lidar com ele de uma forma muito mais saudável e consciente. A autocompaixão não é só uma reação à dor, ela é uma preparação. É sobre construir uma força interna que nos permite curar e seguir em frente com muito mais resiliência. E talvez essa seja a maior lição de todas. Nos momentos de falha, de erro, de luta, a autocompaixão se torna aquela amizade interna que nunca nos abandona. E a pergunta que fica é: como a gente pode começar a cultivar essa amizade hoje mesmo?